E aí, pessoal, vou dar continuidade aqui ao trabalho, falando um pouco mais sobre os equipamentos de laminação, falar um pouco sobre os cilindros de laminação, sobre os tipos de laminadores e tudo o que circunda um pouco isso aí, para dar uma ideia melhor de como funciona essa mecânica, do que realmente é o processo de laminação na prática, né? No caso dos equipamentos que fazem esse processo acontecer. Começando falando sobre os cilindros de laminação, né, que são as ferramentas principais, né, do nosso processo. São basicamente cilindros que gigantes em alguns casos, menores em outros, como a gente vai ver de acordo com a necessidade e com a aplicação. Eles podem ser feitos de ferro fundido, podem ser feitos de aço forjado, de aço fundido também. Eles normalmente tendem a ser de uma resistência alta pelo tipo de trabalho que ele é feito, né? São esforços muito grandes. E é a parte principal do laminador, né? Esse cilindro de laminação, eles possuem características dimensionais que são fatores críticos para melhorar a estabilidade desse processo, e eles podem ser organizados de formas diferentes de acordo com o tipo de laminador, que é o que a gente vai ver a seguir, e de acordo com a necessidade desse processo. Esses cilindros, eles podem ser divididos em algumas partes principais, 3 partes básicas, né? Então, o corpo do cilindro, que é essa parte onde realmente há o contato com a superfície, com a peça a ser laminada, né? Que é o que realmente faz o processo de laminação acontecer. O pescoço, que é onde a carga de laminação vai ser suportada, ou seja, aqueles esforços do corpo do cilindro, ele vai estar suportado no pescoço, e o trevo é onde ele vai ser acoplado realmente, né, na gaiola, que é a estrutura metálica desse laminador, né? E esses cilindros de laminação, eles podem ser de 2 tipos principais: cilindros de trabalho, nessa figura representados pelos cilindros verdes de menor diâmetro, né, que são sempre impares, né, na cadeira, em cada cadeira, que a cadeira é o conjunto de laminação, como a gente vai ver assim mais propriamente, e eles são mais frequentemente trocados, né, porque eles estão sujeitos a maior desgaste, porque eles são quem entram em contato realmente com a peça a ser laminada. Então todas essas forças, o atrito, a temperatura, fazem um desgaste muito superior no cilindro de trabalho, e eles acabam tendo que ser constantemente trocados, né, substituídos ou mandados para retífica. Enfim, vai depender aí do que cada indústria, do que cada planta realmente faz com os seus cilindros. E os cilindros de apoio, que são cilindros normalmente de maior diâmetro em relação aos cilindros de trabalho, e eles não entram em contato direto com a peça a ser laminada, né? Eles ficam apoiados, né? Ficam em contato com o cilindro de trabalho, justamente para dar maior estabilidade, para evitar que eles flexionem, que a gente vai ver mais à frente que é um grande problema em cilindros de diâmetros pequenos, pelas forças que eles trabalham, né? As forças da laminação, eles podem chegar a milhares de toneladas, então é sempre um dimensionamento muito, muito crítico, muito importante, né, de que esses cilindros de trabalho realmente aguentem a força dos processos que eles estão realizando. E os laminadores, propriamente ditos, que são onde esses cilindros de laminação são empregados, né? O laminador é um equipamento que realiza a laminação. O laminador consiste basicamente em cilindros mancais, que são onde são posicionados e fixados os cilindros de laminação, cilindros ou rolos, né? Em alguns casos, algumas pessoas usam também a denominação de rolo de laminação. Até em inglês você vê muito por esse lado aí. E é onde eles são fixados na estrutura metálica, que é chamada de gaiola, ou então quadro, não confundir com quadro, que é um tipo de laminador, mas de quadro da gaiola, essa grande estrutura metálica, que tem que ser sempre muito rígida, muito firme, para poder aguentar todas as tensões, todas as pressões que elas estão sendo exercidas, né, as forças de laminação, e é o que é responsável por fixar todo esse sistema, né, toda a questão dos cilindros, dos mancais, fazer essa ligação com o motor, que tem que ser um motor realmente forte, de grande potência, para poder fazer a rotação desses cilindros, para poder realizar, né, esse processo de laminação, porque, como já se tem várias vezes, é um processo que exige muita força, são forças muito altas, né? A gente está falando de
trabalhos em ligas metálicas, né, que possuem uma resistência mecânica alta, e essa é a intenção delas. Então o motor ele precisa ser de alta potência, e tudo isso vai ser junto nessa estrutura, que tem que ser estável também. É um outro ponto para ela ter essa estabilidade, nessa rigidez, né, em todo o processo. E então esse conjunto ele vai ser basicamente constituído pela estrutura metálica, pelos cilindros, os mancais, que são onde os cilindros são alojados, né, o trevo de cilindro, e todos os acessórios que necessitam estar ali junto, como, por exemplo, roletes, vão ter mesas de elevação, né, para trabalhar com todas essas placas. Tudo isso vai estar junto desse sistema, e esse sistema, né, propriamente é esse laminador, esse conjunto, essa estrutura metálica com todos os seus acessórios dentro, é chamado de cadeira de laminação. Esses laminadores eles podem ser montados de forma isolada, ou seja, você pode estar usando uma cadeira de laminação única, ou você pode estar agrupando essas cadeiras de laminação em uma sequência de laminação contínua. Quando você faz esse agrupamento, né, essa série de laminadores, você denomina de trem de laminação. Nessa imagem aqui mais à esquerda, a gente vê um trem de laminação, né, em uma planta, realmente, né, numa indústria sendo utilizado. E nessa imagem mais à direita, mais uma abstração, né, de uma vista de corte de seção, para ter uma ideia de como estariam agrupados esses rolos de laminação e a passagem dessa placa por esse trem de laminação, onde a cada par de cilindros no qual ela passa, a sua espessura é reduzida gradativamente, né? Isso evita a necessidade de passar mais de uma vez em uma mesma cadeira, modificando a distância entre os cilindros, né? E isso também dá um pouco mais de produtividade, e é muito utilizado na parte de dar um acabamento final, né? Atingir aquela espessura final desejada no processo de laminação. E esse trem de laminação, está aqui um exemplo, né, uma sequência de laminadores, de cadeiras de laminação no processo de laminação contínua, e está destacado também a relação com os seus rolos, né? E aqui a gente pode ver os cilindros tanto de trabalho quanto os cilindros de encosta, né, nas gaiolas. Né, está abstraído um exemplo de gaiola 1, gaiola 2, gaiola 3 e gaiola 4. Né? Seria uma sequência de quatro conjuntos de laminadores, né? 4 cadeiras de laminação e um trem de laminação. E dentro desses laminadores, obviamente, como a gente viu, existem vários tipos de laminador. Vai depender do serviço que ele vai ser utilizado, né? Onde ele vai ser utilizado, o que é que ele execute, a precisão da execução dele, o tipo de trabalho que ele vai fazer, né? O tipo de laminação, se vai ser uma laminação superfície, se vai ser uma laminação a quente, uma laminação a frio. E, portanto, eles são divididos em vários tipos de laminadores, né? Os 3 principais são o duo, o trio e o quadro. O quadro que a gente vai ver são os que usam cilindros de apoio. Esses 3 laminadores são muito importantes, principalmente o duo, para você entender todos os subsequentes, porque todos são variações desses 3 principais laminadores, e são eles, principalmente, que são usados nesses trens de laminação. Existem também outros tipos de laminadores, que são o semi e o universal. O laminador duo é o tipo de laminador mais simples, né? Ele é constituído por apenas 2 cilindros de eixos horizontais, né, posicionados um acima do outro, em uma distância pré-determinada entre a face de um cilindro e a do outro, que vai ser justamente a espessura na qual você quer reduzir a sua peça inicial, né? Eles podem ser reversíveis ou não. O que é isso? Eles podem reverter o sentido de rotação dos seus cilindros ou não, sendo que os cilindros eles sempre rodam os pares para o mesmo sentido. Nos laminadores não reversíveis, o sentido desse cilindro não pode ser invertido, portanto o material só pode ser laminado em um único sentido. Isso faz com que você precise, né, ter essa sequência de laminadores ou então retornar sua peça ao início desse mesmo laminador. No entanto,
Existem também os laminadores reversíveis, que esses podem inverter a rotação de seus cilindros e permitem a passagem da peça nos dois sentidos, na mesma direção nos dois sentidos. Ele pode passar primeiro no sentido, modifica-se então a distância, né, entre as faces dos cilindros, e esse cilindro retorna passando pelo laminador no sentido oposto. Aqui estão alguns exemplos, né, algumas vistas dos laminadores não reversíveis, onde a placa pode passar apenas em um sentido e os rolos giram apenas em um sentido, e no duo reversível, onde ele pode passar em ambos os sentidos, e também de um trem de laminação com laminadores duo muito empregados, onde, como eu disse, as velocidades vão ser diferentes, porque eles saem numa velocidade maior do que entram, e também as espessuras elas vão ser diferentes, né? A cada passo, em cada um dessas cadeiras de laminação, a espessura da sua peça vai diminuindo gradativamente. Outro tipo de laminador, laminador trio. Nesse tipo de laminador existem 3 cilindros que giram sempre no mesmo sentido. Porém, pelo fato de ter um cilindro no meio, você faz com que os pares inferiores e superiores tenham a passagem dessa peça em sentidos opostos. Então, você possibilita a passagem de um sentido em um par de laminadores, né, um par de cilindros, e você retorna essa peça no sentido oposto no outro par de cilindros, né? E essa movimentação vai ser feita por meio de uma mesa de elevação. Isso daí dá um pouco mais de produtividade em relação aos outros cilindros, né, cilindros principalmente não reversíveis, porque você pode fazer essa passagem em sequência sem a necessidade de modificar muito a sua planta, nem de acrescentar muitos laminadores.